Queridos, então, seguindo a nossa brincadeira, nós estávamos falando sobre a questão do lixo no contexto urbano em especial e debatemos então as principais estratégias urbanas de destinação desse lixo, né? Então nós conversamos um pouco sobre os aterros, né? Os aterros gerais, os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários, como sendo elas as estruturas mais usadas na condição urbana de destinação do lixo. Obviamente, levando em consideração que o lixo em debate aqui é o lixo produzido pelos grandes centros urbanos. Eu não estou entrando ainda em pormenores da caracterização desse lixo. Nós não estamos aqui debatendo, por exemplo, qual é a via adequada para um lixo hospitalar, o que é que deve ser feito com o lixo tecnológico, né? No caso, o lixo de produção tecnológica. Porque para cada uma dessas coisas, nós temos direcionamentos muito específicos que faria com que o nosso ano se resumisse a direcionamento e destinação de descarte de lixo. E nós não temos tempo nem necessidade de fazer esse tipo de discussão. Mas o que é importante a gente inserir nessa métrica de ritmo e sequência de discussão é entender que mesmo esse lixo que tem um destinamento, uma destinação, melhor dizendo, corretinha, muito bem controlada, ele por vezes, e muitas vezes, digamos assim, é destinado às mesmas vias do lixo doméstico comum. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos orientação pedagógica mesmo, orientação educacional. Nós não sabemos o que fazer com determinados tipos de lixo. É o que nos faz, então, pegar um conjunto de pilhas que acabou a carga e jogar junto do lixo do almoço e colocar tudo no mesmo saquinho e mandar lá para fora para a coleta semanal. É o que faz, por exemplo, insulinodependentes que estão usando seringas, jogar tudo dentro do mesmo saquinho que vai lá para fora também, para o gari pegar, fazer a coleta, tudo mais. É o que faz, por exemplo, a gente colocar resíduos plásticos no mesmo lixo que os resíduos orgânicos, né? E aí, quando a gente começa a discutir essa lógica de que cada estrutura de produção, assim como cada uma das químicas desse lixo, possa e devam ter direcionamentos muito específicos, a gente começa a abrir um leque de remediações um tanto quanto diversificado, mas que todos esses passam por estratégias de separação de coleta e destinação diversificada. Onde é que eu quero chegar com isso? É que o lixo doméstico, então, ele é de todos, talvez, o lixo mais variável quanto à origem. Porque eu posso ter desde o papel do caderno, até um papel higiênico, até o plástico da sacolinha que veio do supermercado, aquilo que sobrou do almoço, né? Então eu tenho uma diversidade muito grande de origem desse lixo, fazendo com que eu já possa antecipar a quem vai coletar a destinação adequada que eu quero dar àquele lixo. É quando surgem, então, as estratégias de seleção de coleta, ou a famosa coleta seletiva. É aconselhado para minimizar os impactos de ambiente, otimizar o trabalho de ambientes como esse que vocês estão vendo aí na nossa projeção. E o meio ambiente agradece, é a ideia de você já na produção do resíduo de lixo, separá-lo quanto categorias. Então não é nenhum problema você ter em casa vários saquinhos de lixo, quem tem um pouquinho mais de apreço por essa lógica, lixeiras separadas para os principais resíduos típicos, como resíduo de vidro, resíduo de plástico, o resíduo orgânico e os resíduos de papéis e derivados. Esses quatro em si já nos entrega muita variável de destinação. E aí, normalmente, a gente inclui aí um quinto elemento, um quinto variante, que é os resíduos metálicos, né? Então, com tudo isso, a gente já coloca em compartimentos diferentes e identificados para ser destinado às vias de coleta seletiva.
O grande problema hoje, que não estava sendo até alguns anos, é que mesmo nós que fazemos a coleta seletiva, entregamos esse lixo separado às mesmas vias de coleta geral. Resumindo, tu colocou um saco... Gente, só um minuto, que tem um troço aqui me pinicando e eu não vou... Só um minutinho, Júlio. Que danado é isso? Sai ela aqui, você tá me pinicando. Só um minuto. Tem um troço aqui dentro da minha camisa me pinicando, rapidinho. Qual você tá fazendo? Só um minuto. Obrigado, Silvio. Pronto, problema resolvido, eu acho. Problema resolvido. Era um grampo. Voltando. Pois bem, e aí esse lixo não adianta ser separado se ele vai ser entregue ao mesmo compactador do mesmo caminhão de lixo. Porque eles não compactam, eles não separam para compactar. Eles pegam tudo junto, jogam dentro do caminhão, o compactador forma um grande bloco de lixo e joga lá. E, por vezes, lá na estação de armazenamento e de destinação, é que há um ou outro coletor. Mas que, obviamente, depois da compactação e do misturar dentro do caminhão, o aproveitamento é mínimo, né? Então, é muito importante que se tenha, além da separação doméstica dos tipos de lixo, da separação predial dos tipos de lixo, eu tenha vias de coletas específicas. E uma outra coisa que vale a pena ser mencionado é que separar a natureza do lixo pode evitar acidentes a quem trabalha coletando esse lixo. Inclusive, foi o que o amigo Boanerges botou aqui. Ó. Você pode, pelo menos, separar lixos que estão associados a processos infecciosos, contaminação. Você pode separar os lixos que estão, em virtude da sua natureza, oferecendo um risco a quem está coletando, como, por exemplo, garrafas que foram quebradas, vidros quebrados, né? Objeto pérfuro cortante como um todo, como a gente fala, como, por exemplo, seringas junto com a agulha, né? Lâminas de barbear, né? Lâminas de estilete ou de barbeadores de navalha, né? Então, essas coisas precisam ser vistas a partir de uma ótica de cadeia de serviços. Lembrem-se que alguém vai pegar esse lixo lá na frente e pode gerar-se, então, uma complicação. Tá? Então, é interessante, quanto estratégia de remediação, é conscientizar do ponto de vista educacional mesmo, que a formação do lixo é típico da produção e do consumo. Se nós não estamos produzindo, mas estamos consumindo, nós somos geradores de lixo. Então, esse lixo deve ser devidamente coletado e destinado da forma correta. E é interessante que o poder público passe a investir um pouco mais investir um pouco mais em estruturas de recebimento dessa estrutura de lixo, né? As estratégias de coleta devem ser muito regulares, de preferência, coleta geral e uma coleta seletiva. E até um tempo desse existiam alguns trabalhadores, né, em consórcio com empresas que terceirizavam esse serviço,
era quase filantrópico. Eu não digo filantrópico porque é claro que há um interesse econômico disso, mas um tempo desse, a Prefeitura e o Estado, o Brasil do Natal e o Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com algumas empresas, criaram um sistema de coleta seletiva, ainda que muito fajuto, mas que dava empregos a alguns catadores que naturalmente, de forma informal, de modo informal, passava nas ruas em dia de coleta de lixo, rasgava o nosso saco de lixo para ter aquilo que interessava. Outrora eles passavam com os seus filhos ou uma carroça puxada a boi, coisa do tipo. Depois de um tempo, eles vinham uniformizados, de coletinho, carteirinha assinada, alguns benefícios, todos eles reservados, e eles iam coletando aquele lixo de reciclagem e ganhavam um percentual financeiro no final do mês pela quantidade de lixo que fosse reciclável ou que pudesse ser reintroduzido comercialmente à cadeia de produção. Tá? Mas aí é um papo também muito longo que a gente poderia ter aqui, ia entrar no âmbito sociológico, a gente ia debater do ponto de vista social, até que ponto isso é bom ou é ruim e tudo mais. Mas, de todo modo, é bom a gente ter um pouquinho de zelo por essa prática. O que se discute nas escolas hoje, desde a formação inicial da criança, é a prática dos 3 R's, né? São os 3 R's. Reusar, né? Reduzir e reciclar. A ideia é que nós possamos usar novamente aquilo que já usamos para que aquilo não se torne lixo no primeiro uso. Confuso. Vamos lá. Comprei um balde de tinta para pintar minha casa. Depois esse balde de tinta vai embora, mas ele pode simplesmente virar um lixeiro. Eu posso fazer um vaso de plantas para aquilo ali. Eu posso fazer gerar um processo de esterilização daquele complexo, daquele reservatório e guardar mantimentos que não sejam perecíveis, né? Eu posso formar com aquele balde N coisas. Eu vou reusar aquela estrutura na sua integridade para outros fins que não aquele inicial, sem que ele precise necessariamente ser jogado no lixo, quanto balde que não me serve mais, né? Eu posso reciclar o lixo, destinando as vias de transformações químicas daquele resíduo, como material propriamente dito. Então, você pode reciclar papel e fazer mais papel, você pode reciclar plástico e fazer mais plástico, você pode destinar o plástico reciclável a fazer estruturas derivadas desse plástico ou componentes que vão se unir a outros materiais para estruturar, por exemplo, vigas de concreto, asfalto, enfim, N coisas que podem acontecer na indústria química a partir da reciclagem de resíduos químicos que normalmente não são aproveitados, são lançados ao lixo. Algumas ligas metálicas são ainda mais fáceis de ser recicladas, né? Porque é integralmente o metal, a liga metálica pode ser quase que totalmente aproveitada. Leva-se, obviamente, para um ambiente siderúrgico, um ambiente apropriado para isso, derrete aquele metal, constrói alguma coisa com aquele metal que eu desmanchei fisicoquimicamente falando. Tá? Então, essa coisa do reduzir, do reciclar e do reaproveitar, vocês conseguem visualizar na cabeça só pelo fato de ter ouvido as terminologias. Tudo bem até aqui? Tudo jóia, né? O papo aqui é bem leve, bem tranquilo e tudo mais. No entanto, eu queria que vocês focassem um pouco, em termos de formação moral e cidadã, no reduzir, né? O grande problema da questão do lixo hoje passa longe da destinação do lixo, né? Ah, professor, mas você disse que é uma confusão danada porque a gente não destina de forma adequada. Isso é um fato. Mas o problema da destinação do lixo é secundário. Porque a gente só precisa pensar no aonde vai destinar esse lixo a partir do momento que existe lixo. Faz sentido? Então, o nosso potencial de consumo está atrelado ao potencial de produção de lixo. Quanto mais se consome, mais lixo se tem. Porque o lixo ele é produto da produção é resíduo da produção e do consumo. Então, você consumir um refrigerante, como por exemplo o que eu estou tomando aqui agora, envolve o uso de matéria-prima como ingredientes para a produção desse líquido, envolve a produção de lixo a partir da extração dessa matéria-prima,
a produção de lixo de resíduo típico após o produto, a formação da embalagem, tanto do plástico, que é a garrafinha, no caso aqui eu tirei de uma garrafa PET, tanto do PET em si, quanto do plástico de envolvimento a embalagem da embalagem, eu costumo dizer, né? Então, a produção gera o lixo dele. E nós geramos o nosso, porque quando terminar esse refrigerante, a minha garrafa PET, ela não vai ser consumida, eu não vou comer a garrafa PET. Se eu não reutilizá-la para nada e nem destiná-la para vias de reciclagem, ela é um resíduo inerte. Lá vai para as estações de tratamento, que nem sempre são tratadas, e aí a gente tem milhões de anos para decompor. Então, se a gente diminui o consumo, diminui-se a produção, ou pelo menos se equilibra essa relação produção-consumo. E por que eu estou falando ao menos se equilibra? Porque a ideia aqui é um discurso ambiental, óbvio, porque a gente está discutindo o meio ambiente, mas a gente não pode ser hipócrita e esquecer que, infelizmente ou felizmente, vivemos num mundo capitalista. Esse mundo requer que o dinheiro gire. A nossa discussão aqui é fomentar estratégias, fomentar intelectualmente estratégias que permita que o ambiente e nós, bicho-homem, consigamos andar o mais sustentável possível um do lado do outro. Tá? Então, se a gente consegue equilibrar a produção na linha de consumo, se eu conseguir produzir o suficiente para que todos consumam, mas eu não produza excessivamente aquilo que ninguém vai consumir, por exemplo, nós temos uma relação ser vivo, ambiente um pouquinho mais ok. Vamos dar um exemplo? Aqui, na minha mão, ó, um aparelho celular. Vou tirar a capinha dele, já está surrado aqui. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que meu aparelho celular é de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, da Samsung. Não vai dar para ver não, possivelmente. Tá bom? Essas 7 letrinhas aqui custam muita grana. Muita grana. E eu acho que eu já dei um exemplo parecido quando nós falamos lá atrás no ciclo biogeoquímico. E aí a gente consegue entender que esse meu aparelho celular hoje no mercado novo, ele é um modelo Galaxy A20, ele deve estar custando algo no entorno de 800 pila, R$ 1.000, eu não sei como é que está a situação por conta do dólar louco. Mas se eu for pegar os features, né, as configurações que esse telefone me entrega, o valor agregado da marca, e comparar com o similar da marca concorrente, que no caso, o único concorrente de peso para a Samsung hoje é a Apple, se eu pegar qualquer iPhone, com essas mesmas especificações aqui, pode esperar algo no entorno de 3.000 conto, 2,5, entende? E olhe lá se tiver as mesmas especificações, possivelmente especificações aquém. E aí o que acontece? Por que a Samsung consegue baratear o produto dela, levando em consideração que ela entrega a relação custo-benefício? Aliás, ela entrega a relação de desejo de consumo tanto quanto a Apple. Por 2 motivos. Primeiro, a produção da Samsung ela tem uma escala de produtividade muito maior. A Samsung produz tudo em maior quantidade, então os custos de produção acabam sendo reduzidos. Porque ao invés de eu pagar um frete, eu pagar 2 fretes para 2 produções, eu pago um frete para as mesmas 2 produções. Ao invés de eu pagar vários engenheiros para fazer vários projetos, um único projeto garante a produção de várias linhas do mesmo jeito. Então, ele consegue baratear no volume. Além disso, existe o tal do valor agregado social. Melhor, o valor social agregado. Aquela danada daquela maçã mordida, só ali tem pelo menos 30% do valor do produto. Eu não estou dizendo que a Apple não cria telefones bons, eu não estou dizendo que o material utilizado na construção do iPhone é um material ruim, dependendo da linha, é até superior aos telefones da Samsung. Eu não diria se eles fossem first party, os dois, né? Se eu pegar o Samsung mais top e o iPhone mais top, eles se equivalem e ainda assim a maçã é mais cara. E aí eu quero dizer que ali você está consumindo com o iPhone não só um aparelho celular de última geração. Você está consumindo status. E isso faz com que a produção comece a estar direcionada a um outro quesito de que é a necessidade. Né? Você começa a visualizar a necessidade de ter um iPhone e não de ter um telefone celular. E aí, como é que a concorrente compensa? Jogando o custo de produção para baixo, para vender telefones tão bons mais baratos.
Só que no fim das contas, você começa a perceber que existe mais aparelhos celulares circulando do que pessoas usando ele. Porque, por exemplo, só aqui em casa nós somos 3 usuários de aparelho celular. Eu, minha sogra e minha esposa. Mas eu tenho aqui 7 equipamentos. 7 eu não vou dizer para 5 porque tem 2 que estão no conserto. 2 iPhone vai Reieira, que já saiu de linha, mas eu quero ele para quebrar, mexer, meio que eu estou tentando, não vem o caso, é outra coisa que eu vou tentar. O meu celular antigo, o celular que eu estou atuando agora, o celular da minha sogra, o celular antigo da minha esposa e o celular que ela está usando agora. Tá? E um tabletzinho que eu tenho aqui, que é lixo eletrônico, porque eu não estou usando. É que eu vou mexer nele, porque eu pedi e ganhei de doação para fazer um equipamento para dar aula para a escola pública. Eu estou mexendo na eletrônica dele. Tá? Então, só aqui eu tenho esse telefone, mas a gente não precisa disso tudo. Não precisa. Isso é lixo. Isso é custo de produção. Custo de produção. Em compensação, o iPhone 11 usa componentes banhados a ouro para aumentar a condutividade, para diminuir processos de oxidação, para garantir uma longevidade do aparelho, ao mesmo tempo que eles determinam uma obsolescência programada, né? Ao mesmo tempo que eles preveem uma obsolescência programada. De maneira tal que ainda assim a produção desses iPhones requer um custo muito grande. Ué? Saiu. Saiu aqui também. Stuart, venha pra luz. Apareça. Tô aqui, pode falar. Aê. Pode falar. Um outro exemplo tem a ver com a produção de alimentos, né? Não fui eu que desliguei o som sem querer, pô. Bati a mão aqui e falei um bocado de coisa para ninguém. Fui eu que desliguei sem querer aqui. A outra condição está associada à produção de alimentos, né? Como o Onésio também citou aqui, a gente já tinha comentado lá atrás. Nós produzimos muito além daquilo que nós precisamos. E no caso do alimento, a coisa ainda é mais grave. Porque quando a gente fala em tecnologia e bens de consumo desse tipo aqui, né? Uma roupa, um tênis, um celular, um aparelho de computador e coisa do tipo, a gente consegue atrelar a isso uma relação de status. No alimento, nem tanto, né? O alimento ele está associado à condição de status pelo custo dele propriamente dito e não pelo fato de ser aquele alimento. Porque, por exemplo, se você levar em consideração que o preço da carne, vamos pensar aqui, 1 quilo de picanha magra aos tempos de hoje, está girando em algo de 40 e poucos reais. Levar em consideração o pai de família, que ganha um salário mínimo, ou 1,5, talvez estourando quando muito dinheiro está ganhando, 2. Comer picanha todo dia é algo fora de cogitação. Mas a picanha não é uma coisa que você, só se você de fato estiver muito abaixo, muito próximo da linha da pobreza, mas comer um bife de picanha uma vez no mês é um luxo que qualquer assalariado pode se dar o luxo de fazer. Ele pode ir ali comprar 1 quilo de picanha no mês, tirar um fim de semanazinho com a família e comer aquela paradinha lá. Do mesmo jeito que o rico faz, só que o rico vai fazer aquilo todo dia. E aí a gente está falando de quantidade de consumo que está associada à condição socioeconômica e não é exatamente esse o meu foco. O meu foco é fazer vocês entenderem que se você for num PF, que tenha churrasco, com carne de primeira, não precisa nem ser carne de segunda para baratear, tu vai pagar quando caro, obviamente dependendo de onde você for, 15 pau. E 15 pau para um prato de comida muito bem servido, com um alimento bem preparado, um bom feijão, um bom arroz, uma boa salada, uma carne de primeira assadinha na brasa, bonitão. 15 pau. Mas se você sair daqui da sua casa e for comer num restaurante desse de alto nível, você não vai comer uma comida tão mais gostosa do que essa do PF, se você estiver, obviamente, procurando a mesma característica de alimento, né? Uma boa guarnição, uma proteína bem preparada, você vai comer aquilo ali e aquele prato vai custar para você 100 pau. Consegue entender? Pois bem, esse mercado está obrigando
está obrigando o consumo de um grupo alimentar que foi extraído do ambiente de uma determinada forma, que gerou resíduos a partir dessa situação, que nem todo mundo tem poder para pagar. Então, com toda a certeza do mundo, o estoque do camarões, o estoque do restaurante Camarões é cheio de alimento congelado e muitos daqueles vão perecer. Porque fazer um risoto de camarão em casa custa R$ 25 para a família toda. Se você pedir um prato de risoto de camarão, você vai pagar 80. E tem gente que não vai ter grana, não vai ter bala para isso. Então, eu tenho uma produção exagerada para um consumo que não vai existir em boa parte das situações. Se a gente tirasse essa condição de diferença socioeconômica e tipos de alimentos associados à realidade socioeconômica, porque aí já entraria alimentos que a gente nunca vai ver na vida. Quando digo a gente, meros mortais, assim como eu, porque vocês são ricos, vocês podem ver isso aí. Por exemplo, nunca, tão cedo eu vou comer um foie gras, que é fígado de pato gordo. Eu não vou comer um croissant francês, de verdade. Nunca vou. Eu vou comer esses croissant reieira que o povo faz aqui. Tem uma padaria aqui na esquina que vende croissant, mas é pão. Não é um croissant de verdade, que é um alimento caro. Eu não vou comer um chocolate suíço, não vou. Eu vou comer um chocolate produzido aqui no Brasil, de uma franquia que diz que é suíça, para um bombom custar 10 conto, mas no fim das contas é o mesmo som de valsa que você compra ali na esquina. Tá? Então, existe uma porrada de relações que interferem diretamente na linha de produção e, em consequência disso, dos resíduos que são gerados. Tá? Então, é preciso a gente ter um pouco de consciência a partir desse ponto. E aí, se a gente nivelar todo mundo no mesmo canto e tirar essas diferenças, era isso que eu falei sozinho antes de eu meter a mão aqui e desligar esse troço, e botar todo mundo na mesma balança, se todo mundo fosse comer feijão, arroz e carne, ainda assim nós estávamos produzindo muito mais alimento, mas muito mais alimento do que o suficiente para dar de comer a todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo o mundo, os 7 bilhões de indivíduos desse nosso planetinha chumbregal. Vocês escutaram esse som incrível? Coca-Colazinha gelada. Oh, glória. Hoje eu abandonei o café porque está muito calor. Né? Como eu já falei para vocês isso aqui também, né, Bonerges? Nós temos no Brasil mais cabeça de gado do que gente. Por que isso? Né? Por que isso? Produtividade lá em cima. O consumo é tão alto quanto? Não. E ainda tem uma situação que é pior, que eu não vou conversar com isso com vocês agora, porque entra num mérito mais humanista, mais sociológico, que a gente vai ter uma pessoa para falar sobre isso conosco, que é a ideia do que fica para nós e do que vai embora. Né? O melhor é exportado, cara. A gente não tem para onde correr. Né? Enfim, tem muita coisa envolvendo essa lógica aí. Mas se pegar essa coisa do lixo, da produção e tudo mais, visto isso, se vocês tiverem todos entendido essa parte, todo esse contexto, toda essa discussão que nós abrimos, filé, beleza de luxo. A gente pode ir para o próximo processo de impacto. Alguma pergunta? Alguma colocação? Sim. Toda essa coisa do prato custar muita grana, de quem frequenta, como esses pratos são entregues, o que é produzido, tudo isso passa pelo ambiente, cara, não tem jeito. As nossas atividades de produção, todas, se vocês me provarem alguma que não faz isso, a gente pode mudar o discurso, mas todas as nossas formas de produção e consumo passa por exploração do meio ambiente, não tem jeito. Não tem jeito. Nós não conseguimos criar matéria em casa, tem que tirar de onde já existe. E a gente vai explorar do ambiente, não tem jeito. E aí o grande problema disso tudo, caraca, eu tô adorando essa aula. Pensa que eu vou passar a tarde todinho com vocês assim? Porque não tá parecendo aula não, tá parecendo um bate-papo, não é não? Não é divertido isso? É bom demais, homem, é bom demais. Pois bem. Nesse sentido, é preciso que nós entendamos justamente essa lógica. Que as nossas atividades de produção passa por exploração de ambiente. Então, tudo que for excedente na produção
é deficitário no ambiente, consegue entender? Se eu produzo, se eu extraio minério de ferro para exportar toneladas e mais toneladas, que vai chegar na China, sem a China nem saber o que vai fazer com esse ferro, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Vamos pensar em números redondos, mas sem nenhum tipo de responsabilidade com a realidade. Eu mando para a China, já manufaturado não, refinado, 10 toneladas de ferro. Eu tiro o minério, preparo tudo aqui, mando só o ferrinho, limpinho e seco para lá. Mas a China tem, para essas 10 toneladas de ferro, planejado o consumo de 4. Os outros 6, não, vem, porque a gente vai precisar mesmo lá na frente. Então, vem logo os outros 6. Mas ferro é uma coisa que não putrefa. Ferro é uma coisa que ele não vai perder. Do jeito que a China produz, logo, logo eles arranjam o que fazer com esses outros 6 toneladas. Mas se você pensar, por exemplo, em frango, né? A Ásia produz muito frango para exportar. Se você pensar na nossa carne, a carne do nosso agronegócio, né? Da nossa pecuária, da nossa indústria pecuária. Você manda para lá 10 toneladas, eles vão consumir de imediato uma, vão distribuir algo no entorno de 3, 4, vamos dizer que 5. A outra metade está a Lavantu. Eles especulam o mercado. Eu vou comprar logo 10 porque o preço está bom, para ver se eu consigo jogar os 10 no mercado. Mas às vezes só joga 6, 7. Esses outros 3 vão estragar, amigão. Porque não faz sentido reexportar. Não faz sentido reexportar. O máximo que eles podem fazer é industrializar o processo e criar um segundo produto a partir daquilo. Que é o que acontece, por exemplo, quando vocês compram aqueles cup noodles. Você já comprou o cup noodle de carne. Lá dentro tem carne dessecada, cheia de produtos químicos para conservar, misturado num macarrão vai esquisito, pré-cozido, né? Com temperos, cheio de conservantes, e uma ou outra verdurinha também cheia de conservantes e dessecado. Você botar água quente ali, aquela coisa vira um lamen, né? E aí você reexportou? Não. Você industrializou um produto natural, ele não vai ter mais a mesma aplicabilidade, mas pelo menos eu dou saída de mercado, né? Então isso é importante termos na cabeça. Espera aí que tem um texto também do Mundo aqui de Ana Cecília. Bonete falou assim, e o ferro volta para a gente beneficiado? Bem mais caro, sim. Sim. Tá? É literalmente um negócio da China. É literalmente um negócio da China. A China é o nosso principal parceiro comercial hoje. Na realidade, para a atual condição de governo do Brasil, ninguém é parceiro do Brasil mais, né? Mas a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E a China pega muita matéria-prima nossa, inclusive ferro pra caramba. E mesmo com os acordos de parceria de exportação e importação, o Brasil ainda compra. O Brasil ainda compra muitos produtos da China num preço massa, mas ainda assim, além do custo que ele deveria ter se a gente tivesse uma relação mais direta de quanto manda e quanto recebe. Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem. Eu mando o ferro com um valor X, né? Por uma condição de parceria, eu lucrei com essa venda, mas eu diminuí preço de exportação, porque a China poderia, por exemplo, beneficiar esse ferro e me vender uma coisa muito boa, num preço muito bacana, por uma questão de acordo de cavalheiros. Olha, meu ferro custa tanto, mas eu vou vender mais barato para vocês. Em contrapartida, eu quero que você diminua a taxa de exportação e me dê um produto de qualidade que você produziu com o meu ferro. E aí eu pago a você o seu produto também num preço interessante. E aí, no fim das contas, esses acordos acabam não existindo. É aquela mesma coisa que eu falei para vocês do combustível, algumas aulas atrás. Nós pegamos petróleo, mandando para fora e compramos petróleo. Ah, professor, mas você mesmo já disse que o petróleo do Brasil, na sua íntegra, não é o melhor petróleo para fazer gasolina, pipipi, popopó. Sim, eu sei, mas isso não justifica. Década de 80, início de 90, o projeto Proálcool disse assim, ó, a nossa gasolina é poluente, nós não temos o melhor petróleo do mundo e nem tínhamos o domínio do pré-sal ainda, estava bem distante disso. Então, vamos incentivar as usinas de cana.
Para quê? Ninguém consome álcool combustível. Aí, para ninguém jogar esse projeto por água abaixo, para garantir o dinheiro do agronegócio aqui, obrigam a botar tantos por cento do álcool na gasolina, obrigam a comercialização desse álcool dentro do mercado interno, né? Enfim, é muito louco essa coisa mercadológica da produção. Ana Cecília diz, o interessante é que na teoria ecomalthusiana anuncia-se que o crescimento populacional está relacionado à pobreza e que isso gera grande impacto populacional. No entanto, é nos países desenvolvidos que a população provoca maior impacto ambiental. Muito bom, porque os produtos de maior qualidade requerem um gasto, uma exploração ambiental bem maior e que muitas vezes expande as fronteiras desse país para contribuir com a poluição e a exploração de países subdesenvolvidos. Justamente, Ana Cecília, é exatamente o que acontece. Os grandes poluidores são os grandes produtores e os grandes produtores não produzem só para eles, tá? Eles convencem os outros a parar de produzir com a desculpa de uma visão ambiental mais sustentável, mas eles produzem por ele e pelos outros, entregam o seu produto a terceiros, o terceiro não desenvolve-se industrialmente, uma venda nos olhos supondo que ele está fazendo bem ao ambiente e de certo modo até está, só que da forma errada, mas está, e acaba comprando um produto importado, inflacionando o seu produto. Isso é muito ruim. Isso é de uma desonestidade intelectual absurda. Absurda. Aí Bonetti falou assim depois, ó. Após o começo da pandemia, foi noticiado o abandono e morte de inúmeros animais de criação, por não haver mercado para receber. Justamente. Hectares e mais hectares de cultivos agrícolas e pecuaristas se perderam. Boa citação aí, tá, Bonetes? Aí a galera quiser dar uma olhada depois, tá bom? Um videozinho muito maneiro a respeito dessa condição de exploração ambiental a partir de desenvolvimento e consumo de produção. Seguindo o rumo, a gente pode entrar então num segundo problema. Se quiserem colocar mais alguma coisa para enriquecer a nossa discussão, gente, a casa é nossa. Bota quente aí. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma colocação? É assim, Bonetti. Com a mineração, a mineração ela tem um problema ainda maior no que diz respeito à geração de resíduos, que é a destinação desses resíduos. Por quê? Porque a gente não sabe, com licença da expressão, vai ficar gravado, chefinho que estiver me ouvindo aí, por favor, me perdoe. Nós não sabemos porra nenhuma do que fazer com os resíduos de mineração. Essa é a realidade. Ah, mas é porque tem como fazer isso, como fazer assado, pipipi, popopó. Na prática, a teoria é outra, como costumo dizer. A galera não sabe exatamente o que fazer com os resíduos. Alguém colocou um texto bem bacana aqui, pera ainda. Tem que analisar, Pedro Messias, tem que analisar que tem muita empresa que tem sede matriz em país envolvido, mas importa a produção dos seus produtos de fábrica sediada com outro país, poluindo o respectivo país, e não o país matriz. Isso ocorre muitas vezes porque esses países que sediam as fábricas ou possuem maior isenção tributária atrativa ou lei ambiental menos rígida, sem indiretas para a Apple, que é dos Estados Unidos, mas produz na China. Não, isso não é uma mentira, não, Pedro. É assim mesmo. É assim mesmo. E na realidade, esses projetos de expansão não é só por uma questão de custo tributário. Muitas vezes tem a ver com a relação de mão de obra. Né? Tem a ver com a relação de mão de obra. Tratando-se de China, principalmente, né? A mão de obra chinesa é quase que escrava. Mas, por exemplo,
Se você chegar para um empreendedor hoje aqui no Brasil, o empreendedor de médio porte, aquele que tem, sei lá, pelo menos 100 funcionários, vamos pensar numa escola, ele sabe que por questões de direitos trabalhistas, cada empregador custa a ele quase o dobro. Porque ele tem que cumprir determinadas regras, né? Mas ainda assim, algumas condições são bem lucrativas. Então vale a pena você ser correto ao fisco. Correto ao fisco. Mas a gente está falando de uma empresa pequena do Brasil que tem um potencial econômico limitado. Se por um acaso você pensar, por exemplo, numa indústria de tecnologia do Brasil e ela paga para ser um engenheiro eletrônico algo no entorno de 10 mil reais, vamos botar 10 mil pila todo mês, que não é um salário ruim para a realidade do Brasil atual, 10 mil pila, o cara recém-formado em engenharia eletrônica, tal, 10 mil pila. A Samsung chega aqui e monta uma coisinha do mesmo tamanho, paga todos os direitos trabalhistas daquele mesmo engenheiro e pode se dar o luxo de pagar o dobro a ele. Mas só que ele não faz isso. O que a Samsung faz? Entra, paga os mesmos 10 mil, mas enche esse cara de benefícios. Olha, tu vai ter um plano de saúde, eu vou te entregar uma linha telefônica, uma banda larga, todo mês você tem produto Samsung em casa. Aí o que é que ele fez? Ao invés de ele pagar os 20 pila, que tecnicamente ele tem potencial econômico para fazer isso, ele transforma os outros 10 mil em lucro para a empresa. Como? Entregando aquele pobre coitado que nunca ia ver uma televisão de plasma e um celular novo todo mês, uma coisa que ele vai conseguir sem gastar R$1 daqueles 10 mil que ele já ganhava na empresa nacional. Né? Então ele ludibria mercadologicamente a cabeça de quem vai atuar na mão de obra. É algo muito doido, essa coisa é muito complexa. Cada empresa tem suas estratégias de expansão multinacional utilizando visões muito particulares. Mas, essencialmente, eu não vou apostar porque eu não tenho esse dado, mas eu acredito piamente que as principais ações de expansão estão voltadas à mão de obra. Né? A mão de obra. Quanto mais barato for a mão de obra, que é o produto mais difícil de você conseguir, uma boa mão de obra, é melhor para a empresa em si. Aí a responsabilidade pela poluição é de quem? Do país que cedia ou das empresas estrangeiras que proporcionam a fragilidade da legislação ambiental dos países que cediam as fábricas? É complicado isso, mas como o capital é o que move, lei ambiental só funciona enquanto não atrapalhar o progresso, justamente. E a acumulação de grana, perfeito, é por aí. Aqui em cima, ó, Boneste diz, professor, na área de engenharia, há muitos produtos que são manufaturados na China, por exemplo, por custo absurdamente menor, justamente. Inclusive, esses custos podem ser tão pequenos que vale a pena o Brasil, por exemplo, exportar matéria-prima num preço em conta e depois importar o produto pela China e ainda chegar aqui mais barato do que seria se ele produzisse aqui. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Mas assim, Pedro, sobre essa coisa de quem é a responsabilidade. A responsabilidade sempre é da nação. Tá bom? Sempre é da nação. A gente não pode criminalizar, por exemplo, a Apple, pela Apple, por estar poluindo a China, por exemplo. A China que deveria ter critérios de produção industrial, e eu estou usando a China e a Apple como exemplos voláteis, também não quero aqui ter responsabilidade nenhuma com a realidade, que permitam ou não que determinadas coisas possam acontecer. Entende? Talvez o que fosse a intenção dele fosse buscar o aspecto moral da coisa. Sim, justamente. E eu estou fazendo essa leitura. Então, a leitura moral, a leitura política, né, já que uma coisa está ligada à outra, passa pela ordem local. Por quê? Porque se eu sou China e a Apple tem empresa aqui, ela só tem empresa aqui porque eu deixei. Não, mas ela ofereceu milhões de dinheiros. Foda-se. Ela só está aqui porque eu deixei. Eu, quanto líder desse estado, posso perfeitamente dizer, não, você não vai botar sua empresa aqui, ponto. Eu entendo perfeitamente essa lógica, mas se a condição de leitura é moral, é política, pera lá, você pode vir, mas é preciso a gente pensar nisso, aquilo, outro. É nesse sentido. Não, mas quando você fala em aspecto moral, você envolve a condição política criminal, de fato. Mas assim,
também não estou entrando nesse mérito, eu estou falando dentro da reflexão moral, de fato. É preciso que haja um culpado. E essa ideia de culpa não é uma culpa moral, autorreflexiva, é uma culpa legal, jurídica, de fato. Alguém tem que dizer o que é certo e o que é errado e colocar o nome nos boizinhos. E ainda pagam de sustentáveis com selos verdes. Sim. Você está vendo como essa conversa que a gente está tendo, ela nos causa um certo ponto de revolta? Pois bem, segue o jogo. E aí, como eu vinha dizendo, a condição de mineração ela nos entrega um problema ainda maior, porque além de ser uma produção, uma exploração extremamente custosa para o ambiente, ela gera muitos resíduos. E são resíduos que não têm destinação muito fácil. Inclusive, nós não dominamos em quase nada essa coisa da destinação do lixo mineratório. Tanto é que todas as mineradoras atuais ainda têm uma danada de uma barragem para jogar o lixo dentro d'água. Se a gente tivesse total domínio do que fazer com esse lixo de mineração, nós não usaríamos ainda estratégias extremamente ultrapassadas como a construção de barragens para solubilizar o dejeto da mineração, cara. Fora que os processos de extração também envolvem água, fora que o refino desse minério também envolve água e por aí vai. Então, qual é o primeiro problema? Acerca. Gente, perdoa por estar dando aula comendo, tá? Porque eu tô me sentindo tão em casa hoje. E sim, eu tô com fome. Mas vai dar certo. Qual é o primeiro problema que a gente vai discutir aqui? É a exploração descontrolada dos recursos hídricos. A produção de minério envolve um gasto de água muito grande. Adriel, o mercúrio, eu não domino a técnica, tá? Seria bom conversar com alguém que fosse mais voltado à geologia ou alguma coisa assim, mas a técnica o uso do mercúrio nessas técnicas, aliás, o uso do mercúrio está associado à técnica de extração de ouro e algumas pedras preciosas. É uma forma de refino, é de tirar o metal precioso da pepita em si, entende? Na indústria legalizada, a gente não usa o mercúrio, usa um outro material e quando precisa usar mercúrio, a gente tem destinação para ele. Mas no garimpo ilegal, eles usam mercúrio por ser mais barato, não envolve tantos custos quanto uma estrutura para refinar. Mas tem a ver com a interação do mercúrio com o objeto-alvo dentro da pepita, que no caso seria o ouro ou algumas pedras. Tá? Olha o Boneges aí dizendo, ele agrega o minério-alvo de uma forma mais grosseira e agressiva ao ambiente. Sim, de fato. Mas aí por que usar? A ideia é justamente essa. Tem a ver com a estratégia de extração e refino. E aí, como a gente sabe, o mercúrio é um metal pesado, tá, Adriel? Então, esse excedente poluente, ele vai ser colocado na cadeia trófica e a gente se lasca. Olha aí, tá vendo? Bem que eu disse, bem que eu disse. Tem a ver com a parte de extração do minério. É como uma ação quelante para a extração de metais pesados de água ou de outras coisas. É uma condição quase de quelação. Eu não conheço a técnica, mas eu conheço o propósito. Muito interessante. Muito interessante. Pois bem, a água em si, ela é utilizada na condição de mineração. Gente, antes disso, de que horas é o intervalo? Costuma ser o intervalo? 4, é? 4:10, né? Beleza, vamos seguir.
E a mineração em si, ela é uma condição que usa muita água para todos os processos ao longo da cadeia produtiva. Por exemplo, algumas máquinas de corte mineral se dá por jateamento de água. Por jateamento de água. Nós temos também algumas situações associadas ao lavar do minério ou utilizar a água como recipiente para produtos que estão associados ao refino ou à extração do material mineral objetivo da pepita em si, né? Nós temos o uso da água também para armazenar os dejetos na barragem, por exemplo. Então, o que é preciso entender é que em todo o processo de extração mineral, o recurso hídrico ele é vital. Sim, justamente. A gente falou aqui no corte da água, não foi? Falou com o corte. Perfeito, perfeito. Legal. Se for mineração de ambientes fechados, principalmente de minas subterrâneas ou carvanícolas, o uso do corte com a água ainda tem essa vantagem, cara. Que é a diminuição que é a diminuição do suspenso de sílica, né, que causa problemas respiratórios e até fatais, como a silicose, por exemplo. Legal, legal. Boa colocação. Tá? Uma outra coisa também é que é mais barato. É mais barato para algumas extrações a partir de um corte mineral usar jateamentos de água do que usar lâminas metálicas que são pouco reaproveitáveis. Por vezes, dependendo da precisão do corte, por exemplo, em algumas minas que conseguem se extrair ametista, né, o corte da ametista é feito com lâminas de fios de diamante, né? De fios de diamante. Isso é caro pra caramba. Por isso que eles só usam isso na última, né, quando eu vou refinar já a extração da pedra preciosa para ser voltada ao beneficiamento e tudo mais. Então a mineração é uma loucura, velho. A mineração é uma loucura. Então o recurso hídrico sofre, e sofre muito. Outra coisa que pode acontecer é que eu posso ter costas de mina do lado de ambientes que têm um potencial de absorção de água. Então essa água contaminada ela pode escoar e infiltrar, contaminando o lençol freático. Quando é um ambiente totalmente rochoso, isso é um pouco traço, é meio deixado de canto, né? Porque o potencial de infiltração passa a ser algo extremamente reduzido. Mas sim, é um problema, e é um problema muito grande quando nós falamos em recursos hídricos associados à prática mineral, à prática de extração mineral. Uma outra coisa, e essa sim é algo muito evidente, é o desmatamento. É o desmatamento. E é isso que vocês estão vendo aqui, é Carajás. Carajás é uma coisa simplesmente gigantesca. Tá? Carajás é uma coisa simplesmente violenta de grande. E eu não sei como é que tá a imagem para vocês, mas eu vou pôr o meu slide aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de uma outra forma para vocês, bem legal. Não tem mais aquele negócio de desenhar aqui no Zoom, não? Tem, não? Tinha um negocinho de desenhar. Cadê o negocinho de desenhar? Eu queria um negocinho de desenhar. Tiraram. Deve ter alguma forma de eu configurar porque eu sou anfitrião, mas eu não vou atrás disso agora, não. Gente, olha aqui meu mouse. E olhem para esse pontinho aqui que eu estou mostrando para você. Esse pontinho aqui, ó. Isso aqui é um caminhão de extração, aliás, um caminhão de distribuição. Esses caminhões, eles são imensos. Eles são imensos. Eu estava pensando em outra palavra para dizer isso, mas não tem. Eles são gigantescos. Um pneu de um camarada desse, dependendo de qual seja a máquina e para quais finalidades,
Essa roda tem um diâmetro de 2,10 metros. 2,10 metros é uma porta dessa de casa normal que você abre e entra. Essa coisa não é grande normal, não é a moléstia das cachorras. Então, se você consegue levar em consideração que esse negócio que eu mostrei para vocês aqui é um caminhão cuja roda tem de diâmetro uma porta da sua casa, imagine o tamanho do caminhão e compare com toda essa área devastada de Carajás. Ah, professor, é grande pra caramba, né? É. Lembrem-se que pra cá tem mais, ó. Pra cá tem mais. E aqui já tem uma área um pouco mais conservada, porque estão remediando. Estão remediando. Depois de 200 bilhões de anos, estão remediando. Tá? Mas olhe tudo isso que vem por depois. Gente, isso é mata fechada. Isso aqui é um fragmento de hábitat destruído muito grande. Esse quadrante desmatado aí, e explorado da forma que está, não tem remédio. O que é isso, Bonerges? Carajás, é? Deixa eu abrir aqui para ver o que Carajás, o seu link, rapidinho. Pronto. É monstruoso a área devastada de Carajás. Porra, massa, que imagem massa. Imagem massa, tá? Então é importante que a gente tenha um pouco dessa noção, tá bom? Então aqui eu não tenho tão somente o desmatamento como um problema. Aqui eu não tenho só o desmatamento como problema. Aqui eu tenho, além da consequência direta do desmatamento, alguns outros problemas ambientais vistos naturalmente a olho nu aqui, velho. Ó, isso aqui é um fragmento de hábitat. Então eu tenho esse hábitat que era contínuo, agora fragmentado em dois. Eu vou ter problemas de efeito de borda. Os seres vivos vão querer atravessar isso aqui, eles vão morrer por essência. Fora os indivíduos que já morreram pela perda de seu lar. E a gente não tem nem como mensurar quais foram as perdas aqui de fauna. De flora foi inestimável, mas de fauna. Porque a gente não tem noção exatamente de quem é que estava lá quando a gente começou a meter o bedelho onde não éramos chamados, certo? Então, o desmatamento também é um problema muito sério. E aí eu fico imaginando o quanto de água uma mineradora desse tamanho, uma mina desse tamanho, recruta, né? Então é muito importante a gente levar em consideração isso. E um outro ponto super importante, ainda tratando da coisa do desmatamento, tem a ver com o desmatamento quando a gente fala da atividade mineradora ilegal, né? Se a gente parasse aqui para voltar à questão do lixo dos resíduos e discutir aqui os resíduos da produção mineral, da produção de mineração, a gente ia passar também o dia aqui todinho falando nisso. Existem, então, leis, pelo menos em tese, no papel, que obrigam as empresas que exploram minas a remediar o ambiente quando a mina perde o seu potencial de produtividade. Então, quando eles assinam a autorização para exploração, em tese, depois de ter passado por análises jurídicas, análises de fiscais, análises ambientais, depois de terem concordado por escrito respeitar as leis ambientais X e Y, eles têm que apresentar um plano de manejo e de remediação da área explorada para uma mina morta. E aí o que acontece? Ninguém mexe. Ninguém faz o que tem que fazer. Nós temos algumas minas de potencial de exploração zero, ou muito próximo disso, cujas estratégias de remediação não foram nem iniciadas e muito possivelmente nem serão.
Porque a ação jurídica a partir do poder público se cala frente ao potencial econômico de quem estava explorando. E eu estou falando de uma condição legal que foi acordada. Imagina um acidente ambiental, como aconteceu com Brumadinho. Imagina o que aconteceu aí com Mariana, né? Que se estimou em um primeiro momento uma multa de 150 milhões para ser inicialmente utilizado com a indenização das famílias, para depois pensar em algo no entorno de 300 milhões para começar a remediação daquele ambiente. Sabe o que a Vale propôs? 80 milhões em 10 anos. Ou seja, não faz sentido isso. Não faz sentido. E aí disseram assim, mesmo que fizessem o reparo, caso houvesse extinção de alguma espécie, iriam ressuscitá-la? Não, mas é por isso que precisa ter, Bonerges, antes de tudo, um estudo de manejo. Antes de um negócio desse ser explorado, desse tamanho, uma equipe multidisciplinar tinha que estar em loco, tinha que estar in situ, catalogando o máximo que pudesse de espécies, traçando uma estratégia de manejo, né? E esse manejo teria que ser gradual, não é tirar todo mundo e levar para outro canto. Mas você conseguiria direcionar as espécies de fauna e flora à medida que a exploração fosse aumentando. E à medida que esse potencial de exploração fosse diminuindo, as estratégias de remediação local tinham que acontecer, que é para repor a condição ambiental, para minimizar o desequilíbrio, justamente. O que não pode acontecer é, faz o cálculo de manejo, maneja todo mundo, não pode, não tem como você tirar todo mundo daqui e botar no outro canto, que você vai gerar impacto, explora tudo, depois que explorar tudo, corrige tudo e traz de volta. Isso não funciona, as coisas têm que andar juntas. É como se fosse alguém cavando e outra pessoa atrás enterrando. A coisa tem que ser desse jeito. Só que isso custa muito dinheiro e muito tempo. Quem quer explorar não se desprende a fazer algo desse sentido. Quem quer explorar não faz, não perde tempo com coisas nesse sentido. E a outra coisa é a alteração de relevo e paisagem, que visualmente é nítido, mas ao mesmo tempo, existem outros fatores inerentes a isso aqui. Imagina isso aqui como um potencial de exploração mineral bem grande, tá bom? Bem significativo. E aí você leva em consideração que para explorar isso aqui eu tenho que expropriar essa galera todinha. E eu estou falando de uma cidade inteira. Tá bem? Você, geração Wesley Safadão, que nasceu com internet, tem um celular na palma da mão e tem 16, 17 anos, se botarem 1 milhão na tua mão para tu sair daí e para uma outra cidade, tu vai e vai correndo. Mas se você levar em consideração o velhinho de 80 anos, que ele foi nascido e criado daí, criou os filhos dele aí, criou possivelmente os netos, e você, com 16, 17 anos, que recebeu esse 1 milhão para ir embora com a internet, ou o bisneto dele, existe um impacto muito diferente de uma realidade dessa para eles do que para você. Então, existe uma condição intrínseca do ambiente social a partir de um estudo de manejo de pessoas. Veja, quando as famigeradas obras de mobilidade de Natal começaram a ser feitas para recebermos a merda da Copa do Mundo, existia um estudo para construção, para a reforma de um complexo viário aqui na base da Ponte de Igapó. Certo? Pegando ali o viaduto da Urbana, a entrada das Quintas, eu não sei se vocês conhecem essa região dali, vindo por dentro do bairro Nordeste. E outra que envolvia aquele pedaço mais comercial ali da Avenida Mol Gouveia, que antes era 2 vias, né? Era indo para o quilômetro 6 e voltando do quilômetro 6, hoje só tem uma mão voltando, que era remover aquela galera todinha ali da São José e na curva da Mol Gouveia para fazer ali um viaduto, um negócio desse tipo. A galera bateu o pé e não saiu nem por sem uma cocada, amigo. Porque aquilo tinha valor para eles. E não era um valor econômico, porque aquilo ali comercialmente é morto. Agora que está uma mão só, é mais morto ainda.
tinha valor social, valor psicológico, valor afetivo. É a casa que vovô morou, que meu pai herdou e passou para mim, já diria Flávio José. Né? Então, não rolou. O projeto de mobilidade teve que ser encurtado em 48% para poder a Copa acontecer. Tá? Então, em tese, o que nós temos hoje pronto é 56%, não, 52% daquilo que foi planejado. E ainda ficou muito mal feito. Porque o complexo viário ali da Nilo Navarro Parridinha terminou um dia desse. E a gente já teve outra Copa, já vamos chegar numa segunda Copa depois da Copa do Brasil. Era para ficar pronto para a Copa de 2014. Passamos a Copa da Rússia e o negócio ficou pronto um dia desse. Né? Então, existem muitas outras coisas a ser levadas em consideração quando a gente vai tirar o povo dessa cidade para transformar isso num buraco como esse outro aqui. Ó. Bem? Sentimento de pertencimento como há em favela, apesar das condições adversas e precárias, por isso a dificuldade em haver desmobilização dessas áreas. Justamente, essa é uma das coisas. A outra coisa não é nem só o sentimento de pertencimento, é a realidade cultural, muitas vezes. Porque quando a gente fala em tirar 10, 15, 20 pessoas de suas casas, é uma condição mais nesse sentido, Bonetes. Mas imagina você pegar uma pequena cidade que sempre existiu daquele tamanho, sempre foi daquele tamanho, e de repente essa cidade amanhã não existe mais no mapa. Né? Existe todo um apelo cultural no entorno disso, todo um apelo de identidade social. É muito complexo analisar esse tipo de coisa. Eu sei que para algumas pessoas dinheiro resolve isso, mas para outras não. Tá? Para outras não. Existem pessoas que preferem ter paz e identidade e cultura do que dinheiro. Né? Do que dinheiro. Então, essa é uma outra coisa a levar em consideração que ninguém leva em consideração. Né? Que ninguém leva, de um modo geral, em consideração. Mas deveria. Tá? E é isso aqui tem a ver com o contexto que nós debatemos agora há pouco lá no desmatamento, que é a ideia da degradação de hábitats. Isso aqui é uma mina desativada. Ó. Desculpa não ter colocado aqui de onde é, porque eu não achei. Quando eu peguei essa foto, eu não consegui achar a referência. Mas isso aqui já era, velho. Isso aqui já era. Se nós vamos esperar isso aqui por condições naturais voltar ao seu equilíbrio, pode botar milhões de anos aí. Seria obrigação de quem fez essa merda acontecer ajudar a remediar esse troço todo aqui. E o que acontece é que a gente vive no Brasil, ziu-ziu, e no Brasil, ziu-ziu, leis foram feitas para ficar num livro chamado de Constituição. Né? As leis foram feitas para escrever e não para serem cumpridas. Pelo contrário, a gente cria leis obrigando a gente a cumprir leis. E no final das contas a gente não respeita nenhum nem outro. É isso, eu acho isso um absurdo. Tá? Como ocorreu de forma abrupta com o rompimento das barragens que retirou o lar de muitos, justamente. E lá ainda teve um valor psicológico de agregado, que foi, ai meu Deus, acabou-se de ontem para hoje. Né? Teve a história do medo, teve quem perdeu entes familiares nesses acidentes. Então, isso é um problema. Pedro pergunta, professor, qual a probabilidade de uma mina dessa desativada? Mais ou menos, desse buraco que parece uma escada. Brother, eu não faço ideia. Depende muito do tamanho da mina e do tempo de exploração, mas é muito grande, tá? Borges, você tem alguma informação sobre isso? Que direto ou indiretamente é mais próximo da sua área, mas são coisas bem profundas. São coisas bem profundas. Eu não tenho ideia não de quanto é não, mas é muito, muito, muito fundo. Muito fundo. Tá? E tudo isso aqui é perda de ambiente de habitat. Tudo isso aqui era um ambiente propício à formação de vida. De fato. Cada degrau desse aqui deve ter algo no entorno de pelo menos 10, 15 metros. Porque esse caracol aqui, cara, viu, Pedro? No geral, é pista, é estrada. Normalmente os caminhões e os extratores, eles correm por aqui, ó. Vai subindo, tá? Então tem que ser bem grande, que é para suportar, tanto em peso,
quanto em dimensão essas máquinas que passam por aí. É bem profundo isso. Então, esses ambientes eles ficam totalmente degradados. E aí eu não tenho uma condição favorável para reposição, para reconstrução do que outrora era um ecossistema aí. De todo modo, se tivéssemos pensado antes, o impacto não teria sido inventado. Desculpa, o impacto não teria sido evitado. Mas teríamos como ter diminuído muito a condição de impacto e tínhamos na mão estratégias traçadas para corrigir o impacto em sua essência. Beleza? Tranquilinhos? Show de bola? Perfeitinho. Galera, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, tá legal a discussão. Eu tô adorando. Eu tô achando massa. Parece uma mesa redonda. A gente tá todo, eu tô sentado à frente de vocês na sala do cursinho, a gente tá debatendo aqui, ó. Eu não peguei nenhum lápis ainda para ir no quadro, a gente tá debatendo. Isso aqui é importante na aula de meio ambiente, tá? Eu tenho uma notícia para dar a vocês. O professor Agenor, inclusive eu falei com ele no particular, ele topou fazer um bate-papo aqui conosco a respeito dessas temáticas. Ele está discutindo energia, né, com vocês, é isso? Não com vocês, eu não sei se... então é isso mesmo. Ele disse que eu poderia entrar na aula dele a qualquer momento e eu dei também liberdade para ele vir para a nossa aula. Infelizmente, hoje não daria, tá? Mas eu vou conversar com a coordenação, como eu tinha prometido a vocês, só que antes eu ia falar com o professor, para ver se a gente consegue um momento que eu possa disponibilizar um tempo e ele também, para a gente fazer uma discussão assim. Ainda que eu já esteja entrando em outros pontos, mas eu estou falando aqui só de impactos ambientais. Existem muitas outras coisas que a gente pode e deve debater, como, por exemplo, os aspectos econômicos associados, a condição energética associada à produção, que é mais ou menos o que ele está produzindo com vocês, a visão política e geopolítica no entorno de tudo isso. A gente pode discutir, inclusive, os domínios morfoclimáticos, os biomas, que é uma realidade que o professor de geografia vai trabalhar com vocês, mas eu posso dar o meu ponto de vista ecológico. Né? Então, tem muita coisa que a gente pode debater. Eu vou sentar com ele, conversar com a coordenação, pegar um momento para a gente. Mas, pelo menos, material humano a gente já tem. Titio Agenor já topou. Ele é muito doido, aquele cara, muito doido. E Adriel diz assim, ó, e muitas vezes as leis favorecem os infratores, como o novo Código Florestal, que de uma forma absurda garantiu a anistia aos metadores até 2008. Sim. E dando uma de advogado do diabo agora, Adriel, eu até entendo algumas condições de anistia. Algumas. E eu não vou nem citar condições específicas para esse papo não ficar mais polêmico. Mas o que fizeram com o Código Florestal atual é de uma palhaçada, é de uma desonestidade com o meio ambiente e com aqueles que vão sofrer a partir dessas explorações, sem tamanho, cara. Sem tamanho. Então, nós temos um ministro do meio ambiente que não sabe porra nenhuma do meio ambiente, ele nem entende de gestão, e não entende nada de gestão, porque na minha cabeça, os ministros de estados deveriam ser bons em gestão, porque eles estão ali para gerir dinheiro, e ter uma penca de assessores, uma equipe técnica que viabilize a sua via de gestão. Ponto. Se a gente quisesse um ministério sério, o nosso ministeriado ele teria essa cara. Um cara que entende de dinheiro e de recursos, de negócios, obviamente que quanto mais íntimo for ele com a pasta dele, melhor. E uma equipe técnica que entendesse do traçado, meu irmão. O que a gente tem é um bocado de açougueiro, tá? Um bocado de açougueiro.
E aí o nosso ministro do meio ambiente não está nem aí para o meio ambiente porque ele não entende. E não precisa. Ele precisa indiretamente, mas na cabeça dele ele não precisa. E quer se aproveitar de uma situação tão frágil como o Brasil está vivendo agora para aprovar determinadas aberrações legais, tá? E eu não estou falando isso porque é esse governo, esse ministério, não. Porque nos governos anteriores, nós tivemos os 3 ministros do meio ambiente que a vontade que dava era de arrancar a cabeça. Teve uma moça que era ministra do ambiente que ela ganhou o prêmio que a gente chamava de prêmio Motosserra, né? A danada era latifundiária, desmatadora, sabe? Então, não é defendendo bandeira política, não, é defendendo literalmente o meio ambiente. O Brasil nunca teve à frente da pasta do meio ambiente, quando teve pasta do meio ambiente, alguém competente o suficiente para visualizar tudo aquilo que estava acontecendo com o meio ambiente. Talvez quem esboçou um pensamento mais sustentável foi aquela vovozilda que se candidatou à presidência dela, o nome dela, Marina, Marina Silva, né? E nós tivemos no início do governo Lula também dois indivíduos que tiveram visões um pouco, tanto quanto mais ambientalistas, mas galgaram voos muito mais importantes na militância, aliás, na militância não, desculpe, voos muito mais importantes no ativismo ambiental e acabou largando a política, bom para eles, mal para nós, né? Então, não vamos entrar no mérito político aqui, não por hora. Ele colocou aqui, Pedro, Pedro, ainda não achei a profundidade, mas isso dá uma ideia do buraco, que quer passar 525 metros de profundidade e 1.200 metros de diâmetro. Misericórdia. Bem miudinho. Bem miudinho, bem miudinho. Pois bem, segue o jogo. A agricultura. Eita, Rosendo. Agricultura. Essa da boiada é em homenagem ao nosso ilustríssimo ministro. Sim, filho da mãe. Não você, o ministro. E sim, você é filho da mãe, mas eu queria ter dito outra coisa, tá? Como você entendeu, é por isso que eu disse que não você. Vamos para a agricultura? Ou vocês querem dar um intervalo agora? – 4h15. Vamos dar um intervalo agora? A gente para agora, daqui a 20 minutinhos. Intervalo normal, tá? Vocês voltam aí e a gente dá continuidade, pode ser? É o tempo que eu como aqui sem ficar aparecendo para vocês de boca cheia. Pronto. A gente já abre esse bate-papo aí, Boreja. É bom saber de você. Viu? Então, galera, recreio, a gente volta já. Combinado? Voltamos já.